Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Josué capítulo 11, outras vitórias de Josué. Josué realmente foi um homem que nos traz assim um grande referencial de homem de Deus. Amém? Deus realmente deu muitas vitórias a Josué e nós vemos aqui Josué andando com Deus, temendo a Deus, firme nos caminhos do Senhor. Amém? Então diz o texto: Tendo Jabim, rei de Arzor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sirom, e ao rei de Acasaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dó, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos feruzeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os tereis transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Miserefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué também a Arzor, e feriu a espada o seu rei, porquanto Arzor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. E a Arzor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessa cidade e ao gado os filhos de Israel saquearam para si. Porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram. E ninguém sobreviveu, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies e Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio da guerra, as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os Enaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debi e de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e Asdod, alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Olha que sequências de vitórias Josué teve, amém?
Então Deus aqui cumpre a palavra que ele tinha dado a Abraão, né, de dar à sua descendência essa terra e eles possuírem por herança. E assim os israelitas, eles conseguem se multiplicar como a areia do mar, como as estrelas do céu. E até hoje, irmãos, essa promessa de Deus é dada a eles. E até hoje eles lutam por essa promessa. Amém? Então é muito importante nós vermos aqui, né, nesse capítulo 11, que dos versículos 1 ao 15, eles vão centralizar na campanha de Josué no norte. E os versos do 16 ao 23 resumem todas as suas conquistas. Ao ouvir sobre as vitórias de Josué no sul, Jabim, rei de Azor, fez uma coalizão de reis do norte para lutar contra Josué. Azor era uma cidade grande e importante, situada a cerca de 16 quilômetros a noroeste do Mar da Galileia. Já tinha sido até capital de todos esses reinos. Carros e cavalos. As forças inimigas misturavam e usavam um armamento de qualidade superior aos israelitas, porém os israelitas tinham Deus. Amém? Como eu e você. Já retarás, do versículo 6, é alejar permanentemente cavalos, cortando o tendão da parte de trás das pernas. A vitória do Josué em Ajó era classificada como uma de suas mais significantes, pois era uma fortaleza grande, segura, estrategicamente localizada na rota principal do Egito para a Mesopotâmia. Então, é muito importante nós ver essas vitórias que Josué, essas conquistas, vai fazer com que ele, né, possa ver cumprida aquilo que ele disse quando voltou de espiar a terra juntamente com os outros 11 espias. Só ele e Caleb tinham um relatório diferente. Lá em Números capítulo 13, versículo 27, diz assim: quando voltaram, contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também éramos aos seus. Mentira! Mentira, irmãos! Esses homens, eles se deixaram levar por aquilo que os seus olhos viram e não foram adiante, debaixo da promessa e da palavra de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, não se deixe levar por aquilo que os seus olhos veem. Não se deixe ser enganado por Satanás e com as suas mentiras. Nós temos uma promessa, nós temos um Senhor e Ele prometeu que estaria conosco. Nós somos mais que vencedores, irmãos, e precisamos avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Josué é um tipo de Cristo, que sempre guia o seu povo na vitória e no triunfo. Nossas vitórias resultam de render-se ao senhorio de Jesus e permitir que Ele opere através de nós para superar nossos obstáculos e adversidades. Então, nos submetamos continuamente ao domínio de Jesus em nossas vidas. Reconheça que Ele vem como capitão do seu exército para nos guiar para a vitória. Irmãos, estejam certos de que, independente da força do inimigo, Deus pode e, através de nós, permitirá que nós venhamos a vencer todas as ciladas, todas as artimanhas, todas as oposições que o inimigo levanta contra nós. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? É interessante, né? 5 a 7 anos vão durar essas guerras e Josué vai sair vencedor. Amém? Josué vai sair vitorioso. Versículo 23 diz: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo quanto o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel,
conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Que conquistas! Que homem abençoado, ousado e de fé. Mesmo quando foi com os espias, ele veio com um espírito diferente juntamente com seu irmão Caleb. Amém? Mesmo quando ele se via diante de situações tão difíceis, ele acreditava que com Deus ele poderia vencer qualquer situação. E a Bíblia diz que é porque nele e em Caleb havia um espírito diferente. Esse espírito está em nós, irmãos, que é o espírito da fé. O apóstolo Paulo diz, nós temos o mesmo espírito da fé. Conforme criei, por isso falei. Assim nós cremos, por isso nós falamos. Então fale em linha com a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus na sua vida. Seja ousado em não permitir que essa palavra saia da sua boca, mas que ela seja a confissão dos seus lábios. Sempre em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você, juntamente com sua família, a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Nossa lista de presença está aberta, as vagas são limitadas. Se você não pode estar conosco, você pode assistir mediante as redes sociais. Amém? Se cuidem, em nome de Jesus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.